Programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. E hoje ele separou um tema extremamente importante. O protocolo é uma dentadura fixa? Você sabe disso? Quem vai te responder isso é o doutor André. Vem pra cá, doutor André. Seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Prazer, Flaviano. Bom dia a todos. Prazer é sempre meu, né? E você vai trazer a resposta para essa pergunta. Vamos sim, exatamente, Flaviano. Bom, a gente vai falar de um tema que muitas pessoas têm dúvida, né? O que é a dentadura fixa? O que é esse termo protocolo, né? Muita gente escuta isso de alguns profissionais. Ah, vai ter que fazer um protocolo. Então, o protocolo, gente, na verdade, é a dentadura fixa, né? O protocolo, na verdade, é um dentista, né, alemão, chamava Brånemark, que criou uma técnica de implantes, né? Que você instala alguns implantes na boca e com ela a gente consegue fazer a instalação da prótese, né? Então, que nós temos aqui uma dentadura convencional, essa aqui que é maior, né? Ele tem a parte da gengiva, porque a dentadura convencional ela fica encaixada na mucosa e a dentadura fixa tem os encaixes para o implante, né? Então, a gente sabe que a dentadura fixa é uma dentadura muito mais confortável para o paciente, né? Dá muito mais estabilidade, porque ela é uma prótese que fica fixa na boca, enquanto a dentadura convencional é uma prótese boa, muitos pacientes usam, só qualquer desvantagem dela não é uma prótese que fica firme na boca. Então, pacientes que têm muita reabsorção óssea, nós temos mais complicações, né, para que essa dentadura fique estável. Vou passar? Então, aqui nós temos, né, dois modelos, né, gente? Uma dentadura convencional, ela tem essa parte do acrílico, que a gente vê aqui na imagem, né, que essa área que é importante ter na dentadura convencional, porque é por meio dela que a prótese vai ficar aderida à boca. E aqui a dentadura superior com 6 implantes, né, que é a clássica, né, que a gente fala, que é o protocolo que a gente usa para fazer a dentadura superior. Geralmente são utilizados 6 implantes, vai variar o tamanho e a espessura do implante de acordo com a massa óssea que o paciente possui, em que é necessário, antes de fazer a dentadura fixa, um exame chama tomografia computadorizada. Por meio dela, a gente vai descobrir se o paciente possui osso, se esse osso é de boa qualidade, né? Então, aqui temos os dois modelos. Deixa eu passar. Então, gente, a dentadura convencional, falando rapidamente dela, é uma dentadura que é usada há mais de um século, né? Os pacientes mais antigos ainda usam muito esse tipo de prótese. A desvantagem dela é principalmente a questão do palato duro, né? Que a pessoa não tem como saborear direito os alimentos, né? Porque isso aqui tampa muito. Então, tem paciente que às vezes tem dificuldade até de alimentar devido a isso, né? A questão, como a gente falou, é uma prótese removível, não é uma prótese fixa. Então, com o passar dos anos, a gente sabe que existe uma reabsorção óssea que ela é contínua, em que se o paciente ele começa a ter muita reabsorção óssea, não é mais viável usar uma dentadura convencional, porque ela não vai ter um bom encaixe. Quando o paciente perde os dentes recentemente, pode ser utilizado, porque o paciente tem um rebordo ósseo bom. Mas, com o passar dos anos, uma dentadura que pode ficar de difícil adaptação, né? E também tem a questão do paciente se acostumar. Tem pessoas que se acostumam a usar uma prótese convencional, tem outros que não se acostumam, porque, como a gente falou, uma prótese removível, às vezes essas bordas aqui incomodam alguns pacientes e às vezes vai ser indicada a dentadura fixa. Pode passar? Então, gente, o que acontece com a dentadura fixa? Só a gente ver na imagem, a gente vê uma diferença grande, né? Esses dentes que da dentadura fixa podem ser feitos em acrílico ou em porcelana. Vai variar, logicamente, da qualidade do material. A porcelana tem uma estética muito mais bonita, tem uma durabilidade muito maior, enquanto a de acrílico é uma prótese mais simples e tem menor resistência. Essas áreas aqui são os componentes aonde a prótese vai ficar encaixada sobre os implantes, né? Então, geralmente, na dentadura superior, como essa aqui, geralmente são usados 6 implantes superiores, né? A gente vê casos de 7, 8 implantes, mas não é necessário, apenas 6 implantes já são suficientes para sustentar a prótese. E na parte inferior, a gente vai ver que são necessários apenas 4 implantes para que a prótese fique encaixada. Pode passar? Então aqui, né, mostrando para que as pessoas não conhecem, né, aqui é um modelo, né, um modelo feito em acrílico, mostrando os 4 implantes instalados, é mais ou menos assim que é feito na boca do paciente, né? Os implantes são mais ou menos próximos à região anterior, não é tão necessário colocar implante na parte de trás. E a prótese, né, ela contém alguns mini pilares, alguns parafusos, que é colocado atrás da prótese e ele vai ser parafusado sobre esses implantes. Então é assim que a dentadura fica fixa na boca.
Então aqui mostrando, né, ela já está presa aqui, como se fosse na boca de um paciente. Aqui nós temos orifícios que estão dentro da prótese e os parafusinhos são esses aqui, são colocados dentro da prótese, são parafusados, são torcidos, né, de forma que ela fique presa sobre esses implantes. E assim a dentadura vai ficar literalmente fixa na boca do paciente, né? Não vai ter como ela soltar, ela cair, porque ela vai ficar presa nessas áreas. Nós vamos comentar rapidamente hoje também sobre a questão da higienização dessas próteses, que é importante. Pode passar. Aqui, gente, mostrando, é um protocolo superior, como a gente falou. Geralmente são 6 implantes, né? É claro que nem sempre os implantes ficam nessa disposição, né? Uma distância bem, né, linear de um implante para outro, que vai variar muito em relação à qualidade de osso que o paciente possui. Tem casos que põe um implante aqui, um outro mais ou menos aqui, um outro mais ou menos aqui, porque varia em relação à parte da massa óssea que o paciente possui. E como eu falei, a gente sabe disso através da tomografia, que é o exame que a gente faz o planejamento dos implantes. Então, nesse caso aqui, ficou uma boa disposição, porque o paciente tem uma massa óssea muito boa nessas áreas, né? Esses implantes são instalados, geralmente espera geralmente 6 meses a cicatrização desses implantes para depois fazer a prótese definitiva. Pode passar. E aqui na arcada inferior, né, são, igual a gente falou, 4 implantes. Geralmente são mais colocados, né? Eles são colocados mais na região anterior, né, que é na parte mais ali da frente, e na parte de trás geralmente não é necessário colocar esses implantes. Então, superior 6 e na parte inferior 4. Pode passar. E aqui, né, mostrando, né, a imagem com um pouquinho distorcidinha, mas aqui mostrando o paciente, né, com uma dentadura, né, que foi confeccionada, superior e inferior, as duas fixas, né, e aqui mostrando os implantes inferiores e aqui os implantes superiores, né. Esse paciente, durante o período que ele estava fazendo tratamento, foi utilizado dentaduras provisórias, né, para que o paciente não ficasse totalmente desdentado, as dentaduras convencionais, né, até a cicatrização dos implantes e depois a instalação da dentadura definitiva. E aqui, gente, para finalizar, é a questão que a gente falou, né? Quando o paciente usa a dentadura fixa, ele vai ter um acúmulo de alimento entre a prótese e a gengiva. Porque entre a prótese e a gengiva existe um espaço ali pequeno para que o paciente faça a higienização. E o que o paciente tem que fazer no consultório são limpezas constantes, né? Por exemplo, esse aqui é um paciente que ficou mais ou menos 1 ano sem fazer uma limpeza no consultório. Quando a gente desinstalou a prótese, que ela é parafusada, a gente viu que tinha um monte de placa nessas áreas aqui. Então foi necessário fazer uma limpeza, uma escovação dessas regiões e depois a reinstalação da prótese. E isso aqui é perigoso, que pode dar um processo chamado periimplantite, que é uma inflamação que dá no implante e a pessoa pode até vir a perder esse implante. Aí o doutor André trazendo essa informação importante para você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, 2ª edição, né? Essa parte da limpeza é essencial, né, André? Essencial, Flaviana. Em todos os casos, não só na dentadura, né? A gente já teve casos no consultório de paciente que perdeu a prótese, né? A prótese, infelizmente, o paciente teve que refazer a prótese, teve até que refazer implante por causa daquele acúmulo de placa que a gente mostrou ali. Porque a placa bacteriana, ela junta tanto em dente, como a gente já sabe, quanto nessas áreas, porque se a gente pegar uma imagem aqui, a gente vai ver que a dentadura não fica colada na gengiva. Existe um espaço ali do acrílico ou da porcelana com a gengiva, que é aproximadamente meio milímetro, um pouquinho mais que isso. É o espaço em que o paciente vai fazer a higienização em casa com algumas escovas interdentais, não são escovas de dentes convencionais, a gente explica isso para o paciente. E tem um aparelho que chama Waterpik, é um aparelhinho, parece uma mangueirinha que o paciente higieniza a prótese, né, nessa área entre um implante e outro, ele vai utilizar esse aparelho para poder higienizar a prótese. Mas isso não quer dizer que o paciente não venha ao consultório. A cada 6 meses o paciente tem que retornar, desparafusar essa prótese e fazer essa limpeza. E em casa essa higienização é diária, André? Exatamente, diária. É como se o paciente fosse escovar os dentes, né? Aquela questão, a pessoa vir com a escova de dente, escovar os dentes, quem usa dentadura fixa tem que fazer também essa higienização. Tem as escovinhas interdentais, são escovinhas pequenininhas assim, que a pessoa higieniza entre um implante e outro, e vai escovar aqui por cima, escova também a dentadura, ela é fixa, né? Então ele não consegue tirar,
e usa o Water Pick, que é esse aparelho que parece a mangueirinha, que vai julgando essa água até em alta pressão para poder limpar essas áreas. Vale ressaltar que a dentadura fixa, ela traz qualidade de vida, né, André? Muita qualidade de vida. Principalmente, né? Demais. A gente compara as duas próteses aqui, assim, vamos falar em relação à qualidade, adaptação, ao conforto que o paciente tem em relação a escovar, em relação a mastigar, em comparar. Porque na dentadura convencional, aqui a dentadura, depois de um tempo, começa a ficar frouxa, devido à reabsorção óssea que o paciente tem. Muitas pessoas acham que a dentadura vai ficando, entre aspas, frouxa. Na verdade, não é a dentadura, é o osso do paciente que vai sendo reabsorvido e ela, com o passar do tempo, ela vai ficando mais frouxa. Aqui não, aqui o paciente faz uma prótese dessa, ela dura em média aí de mais ou menos de 7 a 8 anos, até 10 anos. Passado esse tempo, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que repetir a parte cirúrgica? Não, basta ele confeccionar uma nova prótese. Então aqui é confeccionar uma nova prótese. Aqui também, só que aqui com o passar do tempo, se tiver muita perda óssea, não dá mais para essa dentadura ficar adaptada. Eu tenho até aqui a pergunta do Ricardo, lá do bairro Planalto, né? Em quais casos a dentadura fixa é indicada? Tem alguma orientação nesse sentido, André? Sim, a dentadura fixa ela é indicada quando o paciente, primeiro, ele tem massa óssea suficiente para ser instalado os implantes. É o que a gente falou, a gente infelizmente tem casos de paciente no consultório com muita reabsorção óssea, aí tem que fazer um planejamento para fazer enxerto ósseo em algumas áreas, esperar aquele enxerto cicatrizar, que é aproximadamente 6 meses, para depois instalar os implantes. E também temos pacientes que têm muita comorbidade. Por exemplo, nós temos uma paciente no consultório, ela tem diabetes, ela tem muita pressão alta, ela usa antiplaquetário, que são medicamentos que faz o sangue ficar mais ralo, né? Que ela não pode fazer cirurgia de implante. Então, se o paciente não tiver uma saúde boa, uma saúde, né, bem, né? Se a pessoa não for saudável, não é indicado fazer implante, porque senão a gente pode ter sérias complicações que vai interferir na cicatrização. Por isso a gente sempre fala que a avaliação é extremamente importante. O André está sempre lá disponível, né, de portas abertas para atender todo mundo, né, para trazer sempre a orientação adequada e correta para você. Tem abraço hoje, André? Hoje acabou que não vai dar, viu, Flaviano? Hoje eu vi um pouquinho correndo, um pouquinho corrido, mas semana que vem eu mando abraço para a turma. Essa é a participação do doutor André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Muito obrigado, André, pela presença. Eu te agradeço, Flaviano. Um abraço a todos. E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra, né, do doutor André fica sempre disponível para você no portal sistemampa.com.br. É a oportunidade de trazer para você, né, a orientação correta e adequada. É só acessar o portal sistemampa.com.br.